Fala galera, beleza? Vamos dar início aqui a mais um Descomplica, mas dessa vez é o Descomplica Professor. Algumas dúvidas têm surgido aí sobre o tema socialismo, comunismo, capitalismo nas redes sociais. Então eu resolvi fazer uma série de vídeos que vai tirar essas dúvidas. E nós vamos começar hoje sobre o socialismo. De fato existem algumas teorias que giram em torno do tema. Vamos lá, o que é o socialismo? Primeira coisa, socialismo é dividido entre socialismo utópico e socialismo científico. Nesse primeiro vídeo nós vamos tratar somente do socialismo utópico. O socialismo, segundo Aurélio, é o conjunto de doutrinas que se propõe a promover o bem comum pela transformação da sociedade e da relação entre as classes, mediante a alteração do regime de propriedade, ou seja, o sistema político que adota essas doutrinas, beleza? A forma diversificada do termo gerou terreno propício a confusões. Isso aqui é uma nota do autor do livro e eu gosto de estar lembrando que existe muita confusão do que é socialismo, o que é comunismo, e às vezes tem gente que confunde até com o capitalismo, né? Mas não é a nossa aula. Vamos bater em cima do que é o socialismo utópico. No campo das ideias, vários pensadores surgiram desde o século XVI até início do século XIX, falando de um socialismo que poderia mudar o comportamento da sociedade, mudar o regime de governo dos países que vinham se formando, mudar o sistema político-jurídico de algumas nações. Porém, nunca saiu do campo das ideias. Por isso que quando surgiu esse pensamento, provavelmente os autores utópicos não se autodenominavam utópicos. Quem denominou eles com esse nome, com essa alcunha, foi o próprio Karl Marx e o Engels em seus escritos já no final do século XIX, para início do século XX ali, com os outros autores que vieram depois. Então o socialismo utópico é o socialismo que gira no campo das ideias. Foi o socialismo que não colocou em prática aquilo que realmente especifica a revolução socialista que Marx tanto trata no seu manifesto do Partido Comunista. E grande parte desse pensamento não surgiu somente na ideia deles, dos socialistas utópicos. Desde muito antes, na história da humanidade, já havia essa ideia de um sistema que garantisse a diminuição das desigualdades entre os homens, das desigualdades sociais. Desde a Grécia Antiga, tem um apontamento aqui de Platão, que ao examinar as sociedades primitivas, nos falava de um estado da natureza baseado na igualdade entre os homens. Encontramos esse pensamento também no Império Romano, no cristianismo primitivo, nas revoltas dos camponeses na Idade Média, e assim várias outras sociedades foram se fomentando através desse pensamento, que era o quê? Era a diminuição do Estado, uma maior atuação e uma divisão igual de terras, de lucro. O socialismo como a gente vê hoje, né, tal como é entendido hoje, ele difere muito desse socialismo utópico. Mas para a gente chegar ao entendimento do que a gente sabe hoje, a gente precisa saber o que foi que aconteceu no passado. A perspectiva histórica disso daí que a gente vai lançar agora. O socialismo ele veio como uma resposta, efetivamente, no final do século XVIII, contra a Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela veio como um avalanche, tirando as pessoas, expropriando as pessoas de suas terras, expulsando os camponeses de suas terras, trazendo as famílias para as cidades e praticamente escravizando elas. Não era um regime escravo, tá? Regime escravo é comércio de escravos, é comércio. Um regime análogo, que é parecido com a escravidão, porque era 14 horas de trabalho por dia, salário de fome, ninguém conseguia viver com o salário que se pagava. Os funcionários, os proletários, eles mais deviam aos seus empregadores do que trabalhar, do que recebiam. O tratamento era tão ruim e precário nas condições sanitárias de trabalho que a diferença entre um homem e um animal era quase nenhuma. Aí diante da Revolução Industrial, os ideais socialistas eles vieram meio que como coadjuvante ali, houve aquele boom econômico, aquele lucro das indústrias, aquela coisa monstruosa do capitalismo, do dinheiro acima de qualquer coisa, e o socialismo ali permeando, até que veio, como eu já falei da Revolução Industrial, esse combo todo
que foi a fome, que foi o trabalho assalariado, um trabalho mal pago, trabalho de crianças, de mulheres grávidas, e a resposta social com relação a isso foi efetivamente o pensamento socialista. E assim a gente tem aqui em 1827 a primeira vez que a palavra socialismo é utilizada num artigo, numa revista Cooperative Magazine, um periódico britânico, e usou essa palavra pela primeira vez, um registro histórico. O que nós podemos falar desse período, do final do século XVIII, início do século XIX, é o aumento incisivo da burguesia na participação econômica dos países. Os burgueses, que eram os donos do maquinário, que eram os donos dos meios de produção, que vieram desde o século XVI ali, remando para se livrar de uma nobreza autoritária, de uma aristocracia autoritária, e já no final do século XVIII, início do século XIX, já havia ali uma queda muito grande do absolutismo, Os reis já não dominavam tudo que eles pensavam que dominavam. Eles já não tinham o poder econômico nas mãos, o poder econômico era dos burgueses. E assim surgiu essa classe que conseguiu capitanear e levar à frente uma revolução importantíssima, que foi a Revolução Francesa. Inclusive, a primeira Revolução Francesa é conhecida como Revolução da Burguesia. As transformações sociais do século XVI. Devido ao amadurecimento da burguesia, da burguesia comercial, as grandes navegações, e em seguida veio as ideias radicais, que era contra um domínio absoluto da sociedade por uma monarquia obsoleta, que já estava entrando em crise, os altos índices e níveis de corrupção da igreja, e aqui eu não falo só de igreja católica, aqui eu falo de igreja predominante pós-reforma. Inglaterra nós falamos de anglicanismo, França nós falamos de calvinismo, Alemanha nós estamos falando de luteranismo, e alguns outros países que se envolveram dentro da reforma protestante que aconteceu já no século XVI. Então, quando falar igreja, não pense que estamos falando somente de igreja católica, nós estamos falando no sentido geral, o poder do clero junto à nobreza, que acabava por se corromper e gerou essa insatisfação na burguesia. Tivemos alguns autores que são os principais autores do socialismo utópico. Dentre eles nós temos Robert Owen, Henri de Saint-Simon, Charles Fourier e Joseph Proudhon. A ideia do Robert Owen, eu vou deixar aqui uns quadrinhos agora explicando qual era o ideal de cada um, mas a ideia de Robert Owen tentou organizar colônias cooperativistas. Esse socialismo utópico ele é muito conhecido também pelo socialismo cooperativista, que trabalhava com sistemas pensava em trabalhar com sistemas de cooperativas. Propriedade privada desaparece no pensamento de Owen. Divisão da riqueza em benefício da comunidade. Tentativa de concretizar esse tipo de pensamento falhou. As críticas da burguesia acusaram ele de formular uma teoria comunista e acabaram por não financiar o pensamento de Owen, nem as ideias que ele tinha. Saint-Simon, que é um francês, pensava em organizar uma sociedade industrial dirigida pelos verdadeiros produtores, operários e demais segmentos. Os demais segmentos eram banqueiros, artistas, os grandes pensadores da época e assim, etc. Percebeu que o conflito de classes surgiu de questões econômicas. Saint-Simon foi o primeiro cara a perceber isso, que o conflito de classes realmente existia por questões econômicas, para vocês verem como era o panorama do pensamento naquela época. A ideologia, as pessoas elas não tinham ainda essa concepção do quanto o dinheiro e o lucro, e as questões econômicas estavam separando e segregando elas como camadas sociais. Charles Fourier foi criador do falanstério. O que era o falanstério? O falanstério era uma unidade social formada por trabalhadores. Não chegou a se tornar uma proposta comunista. Fourier admitia a diferença natural entre pobres e ricos, tentava atrair investimentos capitalistas para seus falansterios. Inclusive inspirou vários grupos pelo mundo. Aqui no Brasil, já no século XIX, nós tivemos uma comunidade lá em Santa Catarina, na cidade ali de São Francisco do Sul. Formou uma comunidade no sistema de falansterios, inspirado no ideal de Fourier.
Então, nós temos aqui, vamos lá. Proudhon preconizava a autonomia da classe operária contra a exploração capitalista, defendia a igualdade e a liberdade, criticava o individualismo da concepção burguesa de liberdade, diferente de Fourier e Saint-Simon, que eram altamente burgueses e defendiam sim uma reforma social, mas que beneficiasse a burguesia, separando sempre o proletariado dessa luta social. Ajudado por eles, mas não em benefício dos pobres. Desconfiava do Estado e criticava a centralização do poder e da burocracia. As críticas elas surgiram, né, bem mais concretas nesse período aí do começo do século XIX. As críticas à estrutura política, né? Os pensadores franceses, eles batiam muito em cima da nobreza e sempre criticando a monarquia, a religião, o absolutismo. Eles queriam essa total separação. Os críticos britânicos, eles já tinham uma outra visão. Eles queriam uma sociedade dividida em classes antagônicas, pretendiam elaborar um trabalho coletivo e a propriedade comum da terra, que era uma coisa da propriedade de ser do Estado e todos produzirem em comum para que o lucro fosse dividido por todos. A Revolução Francesa, ela veio ali no final do século XVIII, em 1789. A Revolução Francesa, ela foi a luta da burguesia para tirar o poder das mãos dos monarcas absolutos, o poder político, porque o poder econômico já estava na mão dos burgueses. Então o socialismo, ele legitimou essa revolução, dando a ela um caráter político real. Apesar da diferença e contradição existente entre a burguesia e as camadas sociais mais pobres, os pobres apoiavam essa luta da burguesia. E aí a gente tem um conceito burguês. O que é burguês? Qual foi a importância desses burgueses na Revolução Francesa? Na teoria de Marx, eles são os donos dos meios de produção. No final do século XVII, durante o século XVIII e assim o século XIX, eles foram evoluindo para ser os donos de fábricas que estavam surgindo, donos das máquinas, enfim, dominavam o cenário econômico. Surgiram na Idade Média, quando os feudos começaram a comercializar entre si. Eles eram os artesãos, os produtores rurais e com o tempo passaram a ganhar sua autonomia, a nobreza. Essa autonomia é o domínio do comércio, o poder econômico. E assim a burguesia, ela foi constituindo uma classe que já no final do século XVIII conseguiu engendrar a Revolução Francesa, juntamente com esse ideal de igualdade, fraternidade e liberdade, que era uma tríade que fomentava o pensamento socialista desde o século XVI. E na Revolução Francesa a gente tem um grande nome aí, que é Robespierre. É um cara que deu esse caráter ideológico para a Revolução Francesa, mas um caráter ideológico de luta da burguesia. Ele desconsiderava os pobres e as classes mais populares da sociedade. Porque a partir de Robespierre começaram a entender as classes mais populares e as organizações de pequenos grupos ali entre os proletários que realmente a revolução tinha que acontecer, algo tinha que ser colocado em prática. Ou seja, socialismo utópico é o que fazer para ser socialista. E socialismo científico, aqui a gente já está vendo a divisão, já começa uma pequena divisão do socialismo utópico para o científico. Socialismo científico é como fazer. Aí surge essa palavra, esse termo revolução, que veio de outros autores, reafirmando que sem luta, a instauração de uma ditadura do proletariado, para que esse regime pudesse se consolidar, não existiria socialismo. O socialismo utópico, eu encerro por aqui dizendo dessa maneira, que foi a ideia, foi o pensamento, foi a base para que o socialismo científico se tornasse esse carro-chefe do século XIX, século XX, de ter chegado até a dominar um grande país, que foi a Revolução Russa de 1917, que teve ali toda uma base no socialismo um pouco diferente do utópico, até porque quando Marx vem com o seu ideal, com o seu pensamento científico, ele chega a criticar o socialismo utópico, ele chega a criticar, mas ele precisou dessa base para poder entender como funcionava a sociedade e de que maneira eles iam conseguir mudar o sistema capitalista que já vinha de uma maneira avassaladora dominando todas as camadas sociais do mundo naquela época. Beleza?
Ficamos por aqui. Valeu, até o próximo vídeo. Socialismo Científico.